Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e essa é a série de 3 vídeos sobre a banca Consulplan. No vídeo passado, eu falei sobre os 10 assuntos mais cobrados pela Consulplan nos últimos concursos. Se você não assistiu a esse vídeo, eu sugiro fortemente que assista ao vídeo anterior para você entender muito bem quais são esses assuntos. E nesse vídeo, que é o segundo da série da Consulplan, eu vou mostrar para você como esses assuntos aparecem em uma prova agora de 2016 da Consulplan. Primeira coisa que vai aparecer na sua prova é uma questão de interpretação de textos. Até mesmo antes da questão vai aparecer um texto. E como eu falei anteriormente, a Consulplan gosta bastante de cobrar um texto relativamente longo. Então perceba que aqui esse texto, As Famílias da Sociedade Órfã, é um texto longo. Se você não estiver preparado, se você não estiver acostumado a fazer leitura, você vai olhar para esse texto e vai falar: ai meu Deus do céu, esse texto é muito longo, deixa eu partir direto para a questão. Ou então você vai achar que você vai precisar ler várias e várias vezes, fazer marcações, voltar para falar: não, mas será que eu entendi direito? Deixa eu ler de novo. Isso daí é perda de tempo. Você não precisa ficar lendo e relendo o texto para conseguir compreendê-lo. Existem formas, existem maneiras eficientes para você ler, por exemplo, esse primeiro parágrafo aqui. Vamos colocar aqui, esse primeiro parágrafo. Faça a leitura desse primeiro parágrafo, aplique algumas estratégias de leitura e também de interpretação. Você consegue ter muito claro, de maneira bem clara, qual é a intenção desse primeiro parágrafo. Então, interpretação de textos não é um tema subjetivo, não é algo que você, não sei muito bem como estudar, diferentemente da gramática, que você tem as regras, aquelas regras que são obrigatórias, regras que são facultativas. Interpretação de textos também existem maneiras de você conseguir estudar de forma eficiente para na hora da prova da Consulplan você não ficar perdendo tempo, para você não ficar lendo o texto várias vezes e não entendendo exatamente o que a banca quer de você, ok? Então, primeira questão aqui nessa prova, o assunto principal do texto. Isso aqui é um comando típico de interpretação de textos. Essa estrutura vai cair sim na sua prova, o assunto principal do texto. Veja que nesse comando o que a gente entende é que você precisa compreender o texto, interpretar corretamente o texto para saber qual é o assunto principal dele. Interpretação, portanto. Depois nós temos uma segunda questão. De acordo com o contexto empregado, assinale a alternativa que apresenta o significado correto do termo sublinhado. Veja que na aula passada eu falei para você o seguinte: Consulplan adora cobrar valor semântico, adora semântica, adora significação das palavras. E você viu isso aqui de forma bem prática na questão número 2. Até mesmo na ordem que eu coloquei: interpretação de textos, depois semântica, valor semântico, significação das palavras. Nesse tipo de questão, a banca está cobrando, está testando o seu conhecimento vocabular. Você precisa saber o significado das palavras dentro de um contexto, é lógico. Só que em alguns casos você consegue sim perceber o valor semântico delas de acordo com o contexto, mas em outros não. Você precisa dominar, você precisa ter conhecimento vocabular para acertar esse tipo de questão. Lembrando que o meu objetivo nesse segundo vídeo não é fazer o comentário das questões dessa prova, nada disso. O meu objetivo é te mostrar isso aqui na prática, na
prova, em uma prova recente da Consulplan, ok? Depois, no último vídeo dessa série, aí sim eu vou comentar 2 questões da Consulplan. Então, número 3. Assinale a alternativa em que o termo ou trecho sublinhado apresenta o quê? Uma função sintática diferente das demais. Também falamos sobre isso. Consulplan gosta bastante de cobrar o quê? Função sintática está aqui no número 8, ok? E o que você tem que fazer, a estratégia que você tem que utilizar para resolver essa questão é que faz toda a diferença. Nesse tipo de questão, você tem que utilizar a estratégia da comparação para conseguir chegar à resposta de uma maneira mais fácil, mais simples e mais objetiva. Veja a número 4. Não lhe parece, caro leitor, que tais expressões apontam na direção de que a família decidiu entornar o caldo da sociedade? O trecho sublinhado apresenta-se entre vírgulas por tratar-se de vocativo, enumeração, expressão explicativa, adjunto adverbial deslocado, elementos coordenados assindéticos. Veja que essa questão envolve sintaxe, envolve também funções sintáticas e são elementos que eu falei anteriormente que sim, vão cair na sua prova. Veja número 5, uma questão de concordância. A concordância do verbo haver foi corretamente empregada no trecho em evidência. Assinale a alternativa em que a concordância em relação ao mesmo verbo está incorreta. Então a Consulplan cobra aqui e trabalha aqui nessa questão a concordância verbal, um verbo que é bastante explorado em provas. Aqui no canal tem várias aulas e eu também já corrigi várias questões sobre esse assunto, porque isso aqui realmente cai e você não pode errar, ok? Concordância verbal é o assunto que nós falamos anteriormente e está aqui número 9. Portanto, essa prova é bem curtinha, 5 questões. Vou mostrar para você outra prova com mais algumas questões, para você entender o padrão da Consulplan. Nós temos aqui uma prova também de 2016. Texto relativamente longo. Veja que esse aqui tem um parágrafo bem grande, então você precisa ter bastante cuidado na hora da interpretação. E depois nós temos, primeira coisa, de acordo com as informações textuais, podemos inferir que, ora, aqui já é uma questão de compreensão. Você não vai buscar na superfície textual a resposta para essa questão. Você, pelo contrário, vai precisar inferir, deduzir a partir daquilo que foi dito no texto, ok? É um estilo de questão também de interpretação de textos. Depois nós temos, olha, segundo o texto, é correto afirmar que. Agora nós temos uma questão, um estilo de questão de interpretação que você vai buscar a resposta, sim, propriamente no texto, na superfície textual. Então são 2 tipos de comando de questão que você precisa estar atento, porque dependendo do comando você tem uma resposta diferente. Depois nós temos a número 3. De acordo com as informações textuais sobre a adolescência, é correto afirmar que também interpretação de textos. E como eu falei anteriormente, você sim precisa estudar interpretação de textos. Consulplan cobra bastante interpretação, ok? É muito importante que você não perca ponto nesse tipo de questão, porque isso aqui pode definir, esse tipo de questão pode definir a sua classificação. Então nós temos a número 4, que ela diz assim, ó, no trecho, outro fator importante a ser levado em consideração é o grande apelo erótico emitido pelos meios de comunicação, frequentemente direcionado ao adolescente. A expressão destacada exprime ideia de. O que é isso? Uma questão acerca de semântica. Exprime ideia, valor semântico. Então, frequentemente, qual o valor semântico dessa palavra? É um estilo também bem comum da Consulplan cobrar a semântica. Temos um outro estilo. Ela diz assim, ó, a expressão destacada
pode ser substituída sem alteração de sentido por também uma questão de semântica. E agora a Consulplan quer uma substituição sem alteração de sentido. Existe uma forma bem simples e bem prática de você resolver esse tipo de questão, ok? Em relação ao valor semântico das conjunções, locuções conjuntivas, locuções prepositivas. Depois nós temos a número 6, falando sobre pontuação. Veja, no trecho anterior, o ponto final foi utilizado para. Qual o valor do ponto final nessa estrutura, ou seja, nesse trecho? Isso aqui é pontuação. Deixe-me marcar aqui também, eu não sei se nessas duas provas a gente vai conseguir ver todos, porque eu também não quero que esse vídeo fique muito longo. Então aqui nós temos pontuação. Depois nós temos, de acordo com a classe de palavras, um assunto que eu falei para você, que a Consulplan cobra bastante. Aqui ela está cobrando rotulação. Temos o elemento sublinhado e a sua possível classificação. Então, classe de palavras é um assunto que sempre é cobrado pela Consulplan. Depois, tempo verbal. Lembra que eu falei para você que a Consulplan gosta bastante de cobrar tempo verbal? Às vezes, não é muito frequente, mas ela também pode cobrar o modo verbal. E nesse contexto, ela está buscando um tempo verbal diferente dos demais. Esse daqui também é um estilo de questão que você resolve pela estratégia da comparação. Então, tempo verbal também está aqui na nossa lista. Tempos e modos verbais. Significação das palavras também nós falamos. Classe de palavras. Vamos continuar. Nós temos a número 9. São palavras transcritas do texto que apresentam ditongo, exceto. Então aqui a Consulplan está cobrando ditongo, uma matéria lá da parte de fonética, ditongo crescente, ditongo decrescente. Então isso aqui é bem interessante, não cai tão frequentemente, mas nessa prova aqui caiu. E a última questão, de novo, valor semântico dos conectivos. Se você ainda não estudou o valor semântico dos conectivos, é muito importante que você estude, porque sim, a Consulplan cobra isso bastante. E eu digo mais, não somente a Consulplan, mas qualquer banca organizadora vai cobrar o valor semântico dos conectivos. E é isso que está aqui na número 10. Então, nesse vídeo, você viu na prática como a Consulplan cobra esses 10 assuntos de língua portuguesa. Eu mostrei para você esses assuntos aplicados, os comandos principais cobrados pela Consulplan em duas provas, e na próxima parte do vídeo eu vou mostrar para você como resolver duas questões com assuntos muito cobrados e que com certeza você precisa saber exatamente o passo a passo para resolver essas questões. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas com muito mais dicas e também macetes, informações sobre concursos, e é lógico para você não perder o último vídeo dessa série de 3 vídeos acerca da banca Consulplan. Então, se você vai fazer prova de português para a Consulplan, esses 3 vídeos são obrigatórios, ok? Então inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!